é Ordem dos Músicos do Brasil. Obrigado, Sidney. Obrigado, vamos ouvir o sistema aqui, a exposição e depois o debate com os senadores. Vamos ouvir o Alexandre Negreiros, que é mestre em etnomusicologia, e o tema é direito autoral. Bom dia. Eu trouxe aqui... Era bom apagar essa luz aqui, olha, para facilitar o... O nosso sistema de leitura não está muito Não, mas se favorável. apagar essa luz, facilita aqui. Sem dúvida. Aí a câmera, senão não pega? Tá certo. Então vamos lá. Então, sistema... Bom, vamos lá. de qualquer forma, o que eu fiz foi, na medida em que o nosso tempo ia ser bem curto e a ideia aqui era tentar trazer algum tema relevante, algum debate relevante para a área dos direitos autorais, eu acabei de terminar uma tese de mestrado em que eu mergulhei fundo no assunto ECAD e gestão coletiva de direitos no Brasil. E é um assunto que está tão em tela aí com os senhores senadores, a partir desses projetos de lei que têm sido votados. E eu trouxe aqui, eu quis destacar, para mostrar para vocês, o retrocesso que foi a nossa lei de 98 num determinado ponto específico. Em 73, quando o ECAD foi criado, junto com o ECAD foi criado um órgão chamado CNDA, que era um órgão que, com todos os defeitos de sua primeira implementação, com toda, enfim, parece que registraram-se vários fatos alheios ao perfeito convívio entre as partes que utilizam da música para o seu benefício, não só o profissional como os usuários de música. Então, o CNDA cumpria uma função que atualmente no mundo inteiro algum órgão governamental ou ligado ao governo central ou ao poder central das nações exercem sobre os seus sistemas de gestão coletiva de direitos autorais. Eu tive o trabalho de ir no site da OMPI, que é o órgão da ONU relacionado à propriedade intelectual, e fiz o download de todas as legislações que haviam disponíveis. Eles ainda estavam fazendo o upload de algumas, estavam traduzindo algumas para o inglês, porque eles disponibilizam todas em inglês, francês e algumas em espanhol também. E eu trouxe aqui uma sequência de uns 60 pequenos trechos das legislações onde fica evidenciado, onde é inequívoco a importância do controle. Leia-se bem, o direito autoral é um direito privado, é um direito que compete ao autor, embora haja uma interpretação de que esse direito é também um direito difuso, ou seja, existe um interesse público sobre o direito autoral. A organização da gestão coletiva, ela parte de uma organização de um sistema em que se cria um órgão pela impossibilidade, pela inviabilidade de uma gestão pessoal de cada compositor em negociar os seus preços nas N emissoras que existem num determinado país para que sua música possa ser aproveitada. Ele não é capaz de estar no Acre, em Belém e, enfim, no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo negociando os preços da sua utilização. Então, para isso, cria-se esse órgão gestor. Esse órgão gestor, ele então exerce uma função que é de interesse público, que é de organizar essa relação entre os autores e a utilização de suas obras. Essa atividade acaba sendo nada mais do que uma gestão financeira, né? E essa gestão financeira de um dinheiro que não é dessa entidade, ela está ali administrando o dinheiro de autores, por isso elas cobram uma taxa. Agora, essa gestão precisa ser, quer dizer, ela, para o nosso setor, para o setor da música, ela é fundamental, porque as nossas convenções internacionais consagraram direitos autorais, que se reportam ao autor, direitos conexos, que se reportam aos intérpretes, aos produtores, e outros direitos fonomecânicos, direitos que precisam ser administrados de forma coletiva. O direito que pode ser administrado diretamente, você vai lá e negocia. Quando alguém me contrata para fazer uma trilha, ele me paga, eu então cedo para ele os meus direitos de sincronização, para isso eu recebo aquele cachê. Depois, quando ele vai exibir publicamente, o ECAD, que detém essa incumbência legal de arrecadar todos os direitos no território nacional, vai arrecadar os direitos autorais de execução pública e vai criar critérios para distribuir para que esse dinheiro chegue a mim, porque a música é minha e está sendo ali administrada. Quando há interferências nesse processo, quando você não consegue fazer
demonstrar, quando você tem um sistema autoral que cobra de uma academia de ginástica um determinado valor e sequer pede a ela a informação de que músicas estão sendo executadas ali dentro, você quebra a formação da cultura do direito autoral. Qual é a cultura do direito autoral? É o dono da academia ter a certeza de que aquele dinheiro que ele pagou ali vai chegar no autor da música que ele colocou para o aluno dele fazer ginástica. Então, essa relação, esse vínculo, quando ele é quebrado, quando ele não está claro, ele interrompe a formação de uma cultura. E o nosso sistema de gestão autoral reclama que, com muita pertinência, que não temos essa cultura, que o Estado não colabora como deveria, que, na verdade, existe uma certa vista grossa em relação às contribuições autorais. Então, o que eu quis trazer aqui é uma demonstração de como podemos avançar num ponto que talvez não seja simples, porque a criação desse órgão exigirá estudos complexos. A gente precisaria ter alguma forma de interferência do sistema estatal, do poder público, nessa relação, tanto na formação de preços, como na autorização de funcionamento dessas sociedades. E eu, então, bom, eu vou passar rapidamente, porque a gente não vai ter condições de analisar todos, mas eu trouxe aqui em ordem alfabética vários trechos de legislações. Então, aqui, em primeiro lugar, não está dando para ver direito, mas a Albânia, ela coloca que o sistema de gestão autoral dela precisa ser aprovado pelo Ministério da Cultura. A sociedade autoral precisa da aprovação do Ministério da Cultura e do ministro pessoalmente. No estado de Andorra, que é aquele país pequeno na Europa, há uma determinação de que existe na lei uma supervisão da sociedade autoral de direitos coletivos, que precisará fornecer ao governo os seus dados financeiros. Na Armênia, você tem o governo da Armênia que determinará o montante mínimo da remuneração autoral. Quer dizer, a gente está sempre aqui no Brasil discutindo sobre a pertinência ou não desse controle. Há uma séria tendência do nosso governo em admitir a gestão livre do direito autoral, como funciona, se não me engano, apenas nos Estados Unidos, e mesmo assim nos Estados Unidos submete-se o controle ao Copyright Board, que é um sistema, a gente vai chegar lá, ou seja, o sistema absolutamente livre, ele praticamente só existe no Brasil e na Rússia. A Rússia, que teve o seu sistema, a Sociedade de Gestão Autoral recentemente expulsa da CISAC. CISAC, que é o órgão que administra todas as sociedades autorais do mundo. Enfim, a Rússia é essa conhecida não respeitadora de direitos autorais que todos temos conhecimento. Então, a Armênia também tem o seu governo determinando preços. No Azerbaijão, nós temos um executive body, quer dizer, no governo, que determinará, então, os limites da sua sociedade de autor. Vocês vejam que há maiores e menores graus de interferência, mas, porém, sempre, eu repito aqui, eu quero fornecer essas leis para os senhores, que eu imagino que vocês já tenham acesso, mas eu fiz esse destaque porque é fundamental que possamos compreender a importância dessa gestão, dessa supervisão. Eu, pessoalmente, acredito que o sistema de gestão autoral em nada não difere muito de um sistema de consórcios, por exemplo, que tem a administração do Banco Central, que se reporta ao Banco Central regularmente. Não estou exatamente propondo isso, mas que haja, no mínimo, algum tipo de supervisão. Por quê? Porque há interesses diversos nessa regulação de preços, nas isenções e nas não isenções, nas músicas que se reportam mais importantes do que outras. Em vários países do mundo há uma figura chamada música séria para música de concerto. A música clássica é considerada como música séria, e isso confere a ela Enfim, eu não quero trazer exatamente essa escala de valores para o Brasil, até porque aqui a gente tem outros valores que podem serem... Enfim, esse equilíbrio é completamente nosso. A gente não tem que aqui buscar um equilíbrio que seja de um país vizinho. A gente não tem que comparar a música que é feita no Paraná com a música que é feita no Rio. Mas, enfim, não passamos da letra A. Mas... eu tenho aqui, não cheguei a Z, porque afinal eram muitas, mas eu tenho aqui à disposição dos senhores, caso queiram entender, quer dizer, como é que no mundo inteiro nós regulamos, o mundo regula as suas sociedades de gestão autoral, menos o Brasil.
e talvez esse problema com os exibidores de cinema possa ser consequência disso. Obrigado. Agradeço, Alexandre. Creio que essa legislação comparada é super interessante e creio que esse tema do direito autoral, você aponta um viés muito interessante, que é a presença do Estado regulando, acompanhando. Em todo o mundo é assim, no Brasil há essa ausência, não é? Uma espécie de laissez-faire, laissez-passer, num setor que o Estado tem que estar presente, não direta, mas indiretamente, fiscalizando. A Suíça, por exemplo, determina preços. Aperta ali. A Suíça, só uma parte rápida, a Suíça, que é esse bastião da livre iniciativa, determina preços, o governo determina os valores das retribuições. Então, quanto vai pagar o cinema é determinado pelo governo. Presidente, Serginho. Senador Geraldo. Queria sugerir e fazer um apelo aqui ao Alexandre para que ele primeiro traduza, condense e forneça pelo menos uma cópia desse material para a comissão, que essa comissão, sob a presidência do senador Sérgio Cabral, vai mergulhar de cabeça na questão do resgate da música, da valorização da música popular brasileira e tudo mais que precisa ser feito. Então, é um material importante para que a gente possa se atualizar sobre a legislação aí comparada. Obrigado, senador Geraldo Mesquita. Obrigado, Alexandre. Possa viabilizar a música brasileira e os seus artistas. Muito obrigado. Obrigado, senador José Jorge. Antes de encerrar, eu vou conceder rigorosamente 2 minutos a cada um para as suas breves considerações. 2 para chegarmos a uma tolerância. Se começar com... exatamente. Por favor, Alexandre. Bem, antes que o senador Magno Malta vá embora, eu gostaria de deixar claro, oferecido a ele que temos muitos motivos aqui para conversar depois sobre o ECAD. Se você quiser, eu estou à disposição. E eu queria primeiro falar sobre o que o senador Saturnino falou a respeito da pequena crise do cinema que motivou essa criação da subcomissão. Eu quero dizer que essa pirataria a qual o senador também se referiu e o candidato a presidente também se referiu, a candidata a vice-presidente, ela também gerou na música agora a nossa pequena crise. Então, essa reformulação global do setor, eu acho que mais do que justifica essa inclusão. Com relação a cinema e música, né, com todo aquele assunto que a gente havia falado, existe uma questão muito séria no nosso modelo autoral. O modelo brasileiro é um dos únicos no mundo que nega direitos a outras áreas. Quer dizer, eu sou da música, mas eu estou aqui falando em nome dos outros detentores, dos roteiristas, que haviam sido contemplados parcialmente pelo projeto da Ancinave, que acabou tendo 1000 problemas e não foi aprovado. Eu queria falar sobre o que a senadora falou com relação a nossas demandas serem feitas a partir dos autores. A música tem que trazer as demandas. Eu queria dizer que a falta de regulamentação do nosso ECAD gera uma questão muito grave. Das 12 sociedades que existem no Brasil, apenas 6 têm direito a voz e voto, o que significa que há compositores que se sentem representados no ECAD, mas de fato não são. Não são. Quando houve a expulsão de 4 sociedades em 1999, criou-se em seguida a figura da sociedade autoral administrada. Essa sociedade autoral administrada nega direito a voto. Só detém votos na Assembleia Geral do ECAD a metade das sociedades que existem ali dentro, sendo que uma delas tem a hegemonia há muitos anos. Então, o que há de grave nisso é que há autores que desconhecem essa falta de representatividade e se sentem contemplados. A lei outorgou ao ECAD essa exclusividade e esse autor não tem representação. Isso eu acho que é gravíssimo, acho que isso é uma questão de Estado. Eu não sei se justifica uma CPI, principalmente pelas consequências que isso virá a ter para o próprio sistema. O sistema imediatamente reage a isso, não pagando direito autoral, então isso pode ser muito grave. Agora, a regulamentação, a abordagem do Estado sobre o sistema de direitos autorais é urgente, ela tem que ser muito bem pensada para que seja feito sem os resquícios da ditadura, mas ela é urgente, a gente não pode esperar mais, isso é fundamental.